Ao longo desses meses eu venho testando algumas lentes vintage e essas lentes manuais modernas. E sempre surge aquela pergunta e aí tio Ronaldo, vale a pena mesmo investir meu dinheirinho suado nesse tipo de equipamento? Vamos discutir sobre esse assunto. E aí gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bom. Então, gente, pra gente começar esse assunto, eu quero dividir em dois. Presta atenção porque eu vou falar isso aqui durante o vídeo pra você não se confundir. Eu vou dividir em lentes vintage, que são as lentes vintage de verdade, e lentes manuais modernas. Então, toda vez que eu falar lente manual, eu tô falando das lentes manuais modernas, que muitas vezes copiam a ótica de uma lente vintage. Então, ela vai ter a mesma característica, mas ela foi feita agora, em 2022, por exemplo. Ok? E eu quero começar falando para vocês quais são as vantagens desse tipo de equipamento. E obviamente eu quero a sua opinião aí embaixo também, tá? E eu queria começar com um tópico muito importante que é o preço, né? Num país onde o café custa R$20, você pode imaginar quanto que custa o equipamento fotográfico. Então o preço é algo determinante sim. E sim, as lentes vintage e também as lentes manuais, elas são bem mais baratas. Então você pode comprar uma 50-1.2, por exemplo, a Make fabrica uma 50mm f1.2, que você vai pagar, sei lá, 5, 6 vezes menos que a versão antiga da Canon. Claro, não tem a mesma eficiência, porque não tem um motor de foco e tal, blá, 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 a gente sabe disso. Mas se você quer, você tá atrás daquele look, você consegue, pagando muito menos. Isso é algo importante. O valor, sim, é consideravelmente mais baixo. Agora, falando sobre qualidade de imagem e look, e principalmente das lentes manuais modernas. Quero falar um pouquinho sobre elas. A maioria dessas lentes, há exceções, ok? Mas a maioria, inclusive eu acho que essa daqui é uma exceção, daqui a pouco eu falo qual que é. A maioria dessas lentes copiam a ótica dessas lentes clássicas, as lentes vintage que a gente compra, que a gente tanto adora, certo? Eu adoro, pelo menos. Você gosta? Então essas lentes copiam a ótica, então elas têm exatamente a mesma característica, só que nova. Para você comprar uma lente vintage, você tem que pesquisar muito para ver se ela não tá com fungo, se ela não tá toda cagada de pó, se ela não tá toda ferrada, porque a maioria já tá toda ferrada, né? São lentes lá dos anos 80, dos anos 70. Então a gente espera achar um dono que cuidou muito bem desses equipamentos, e normalmente esse dono não vende, mas quando esse dono vende, ele vende caríssimo, porque ele sabe o trampo que ele teve para armazenar isso aí. Então eu acho muito mais negócio você comprar uma lente manual moderna que vai ter exatamente a mesma característica, por exemplo, essa 50mm da Make que eu testei, essa outra 50mm 0.95 que eu testei da Seven Art Sans, são lentes que têm exatamente a característica dessas lentes. Aqui ó, uma 50-1.4 e essa daqui é uma 50-1.4 da Canon. Tem exatamente a mesma característica. E tem uma coisa que eu gosto bastante, que você pega uma 50mm dessa, por exemplo, da Seven Art Sans. Ali até os seus 2.8, ela vai ser uma lente que vai se comportar muito próxima das vintage. Daí pra frente, ela ganha tanta resolução que ela lembra lentes modernas. Pra quem viu os vídeos que eu fiz e os testes, tá lá, né? Vou colocar as fotos aqui, obviamente, mas depois volta pra ver os vídeos. E isso foi uma coisa que eu gostei muito. É como se você tivesse duas lentes de uma só. Até f2.8, ela é uma lente vintage, daí pra frente ela vira uma super lente. Eu achei isso muito legal. E a maioria das lentes vintage não chega nesse nível. Por quê? Não porque elas são ruins oticamente, não é isso. Porque elas já estão tão mal cuidadas, tão zoadas já que, meu, tá tudo zoado dentro. Por isso que eu falo, é difícil você achar uma 100% boa. Quando você achar, compra porque, ó, vale a pena. Agora vamos falar sobre construção, né? É muito difícil, cara, eu não vi, confesso. De todas as lentes que eu já peguei na minha mão, de vintage, dessas lentes manuais modernas, de todas as lentes que eu peguei na mão, eu não encontrei uma que fosse mal construída. É impressionante. Todas elas são feitas de metal. Existe acho que 3 elementos que eles fazem. É metal, o vidro e borracha. Só isso. Isso torna todas essas lentes vintage pequenos tanquezinhos de guerra. No entanto que elas sobreviveram até hoje. E a maioria delas ainda dá para você usar. Agora, as lentes modernas, manuais, eu acho que a construção ainda é melhor. Claro, a gente tem que esperar pelo menos uns 30 anos aí. Mas ó, essa aqui, essa Seven Art Sans 10mm, aquela Make f1.7, a outra Seven Art Sans que eu testei 50mm, cara, é impressionante a construção daquilo. Você pega na mão e fala, cara, isso aqui vai durar minha vida inteira, eu vou passar pelo apocalipse, eu vou perecer, mas a lente vai ficar. Você pode ter certeza que isso vai acontecer. Adaptação. É fato que a adaptação dessas lentes sempre existiu. Os fotógrafos sempre pegaram essas lentes, davam alguma forminha de adaptar e fazer não sei o que. Mas também é inegável como essas mirrorless modernas, né, tanto da Canon, Nikon e Sony,
elevou isso para outro nível. Porque os fabricantes dessas lentes manuais tiveram que cumprir com a demanda. A galera quer mirrorless, então vamos trocar todos os mounts dessas lentes que a gente produzia para mirrorless. Então hoje você encontra uma lente que nem essa daqui, ou aquela 50mm, aquelas duas 50mm que eu testei, no mount RF. Antigamente isso não existia. Já nas lentes vintage, o que você tem que fazer? Você tem que comprar um adaptador, não tem escapatória, né? E tenta adaptar uma FD na sua 5D. Pega aqui uma 50, um 4 da Canon FD e vê o que você precisa fazer para você colocar na sua 5D Mark II. Você vai desistir. Na hora que você vê o adaptador, tem um elemento óptico no meio, você fala, putz, esse elemento óptico deve ser uma porcaria. Você desiste. Né? Existem outras marcas, outros mounts que eram mais fáceis de adaptar. Por exemplo, esse daqui é mount Pentax. Esse mount é muito fácil de adaptar nas DSLRs, por exemplo. Então você tem aqui um adaptadorzinho, ó, deixa eu pegar aqui para você ver. Esse adaptadorzinho aqui, ó, que é o PK-EOS, e você consegue adaptar tranquilamente, né? Ele é meio chato de colocar, ó, meio coisinha, ele tem uma travinha, um negócio meio estranho aqui. Mas beleza, funciona perfeitamente. Na hora de você tirar, você tem que puxar uma travinha aqui também, que é um Deus nos acuda, pra você aprender a tirar isso aqui. É meio chato, mas você consegue utilizar. Então existe alguns mounts que eram melhor para adaptar. O Pentax, o M42, por exemplo, que era só uma rosca. Você colocava ali um adaptadorzinho simples e funcionava perfeitamente. Mas é muito melhor quando o equipamento já é feito para sua câmera. Então hoje eu estou curtindo muito essas lentes manuais modernas, porque ela já vem no mount perfeito. Eu acho isso da hora demais. Bom, sobre usabilidade, é muito simples, né? Não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar. É um anel de foco, um anel para você mexer no diafragma. Algumas delas, as lentes vintage, tem aquele anel de clique, que eu gosto, eu prefiro. As lentes manuais modernas já vêm com aquele anel onde você mexe no diafragma de uma maneira bem suave, assim, não tem clique. Porque eles já estão pensando no vídeo também, né? Então faz sentido pro que eles querem, pro público que eles querem alcançar, que é foto e vídeo. Né? Essa daqui, por exemplo, que tem o clique, é meio estranho para você usar para vídeo. Na hora que você precisar trocar, não é legal. Existe uma outra coisa que eu falo, que sua relação com a fotografia muda quando você pluga uma lente vintage ou uma lente manual moderna. É uma fotografia mais lenta, mais pausado, porque agora você já não tem toda aquela tecnologia te auxiliando. Então você tem que prestar muito mais atenção. Isso não quer dizer que você vai virar melhor fotógrafo, não tem nada disso, é tudo bobagem, tá? Quer dizer, sim, que ela é mais lenta. Eu gosto disso. Agora, se você é um profissional que trabalha principalmente com evento, eu não recomendo. Não quer dizer que você não possa usar, mas eu não recomendo. Porque as demandas de hoje, cara, no mundo de hoje, é muito clique. Teve um amigo meu que falou que por evento ele faz 6.000 fotos. Cara, eu não faço 6.000 fotos no ano. Um ensaio meu tem 100 fotos. Só pra você ter uma ideia da diferença. E agora vamos falar um pouquinho das desvantagens, né? As desvantagens, primeiro, é essa parte profissional da fotografia. Dependendo do que você faz, principalmente evento, eu não recomendo, porque a demanda é muito alta, que eu acabei de falar. Uma outra desvantagem que eu acho que a adaptação dessas lentes, tanto da lente vintage quanto da lente manual moderna, eu acho que elas funcionam extremamente bem nessas câmeras modernas. Olha só que engraçado, né? Você pega um equipamento lá dos anos 70 e coloca numa câmera 2020, uma câmera super moderna, e aí sim ela funciona 100%. Por quê? Porque os sistemas dessas câmeras, de uma R6, de uma R5, dessas mirrorless, né? Tanto da Canon quanto da Nikon, quanto da Sony, tem tudo igual, toda a mesma merda. Todo esse sistema eletrônico auxilia muito na hora de você fazer o foco, né? As DSLRs mais modernas também, mas as mirrorless estão em outro patamar. Então é muito mais fácil de você focar com essas câmeras aqui. Então, por exemplo, aqui na R6 eu tenho o viewfinder eletrônico. Eu não preciso nem ficar ligando o live view aqui de baixo, porque o viewfinder já é um live view ambulante, ele está lá sempre. Né? Então eu consigo dar zoom, consigo cravar o foco, consigo ativar funções para eu ver onde que o foco está. Isso é muito legal, muito da hora. Então eu vou mostrar para você na prática como que funciona e do porquê que eu babo tanto ovo dessas câmeras hoje em dia, que você já deve estar irritado. Fala, puta que lá vida, lá vem o Ronaldo babar ovo de mirrorless de novo. Eu sei, desculpa. Então eu vou mostrar para você como é que funciona esse sistema e do porquê que eu acho que essas câmeras elevou os equipamentos manuais para outro nível, né? Algumas dessas funções aqui que eu vou mostrar para você já tem nas melhores DSLR e nas mais modernas, mas agora vai ser tudo substituído por mirrorless, não tem muito o que fazer. Bom, como que a gente fazia antigamente com uma DSLR boa que tinha o Live View? Você pegava aqui, ó, ligava o Live View da sua câmera, eu estou usando aquela 85mm cinema, só para mostrar para vocês, que ela tem a profundidade de campo bem curtinha, né? Como que a gente focava antes? A gente ligava o Live View e dava o zoom, né? Ó, como você está vendo aí, no zoom,
você chama naquele zoom bonito e você consegue ver o que está em foco, né? Você consegue dar o zoom até mais 10, ó. Aí você consegue, ó, cravar o foco. Tá vendo? Isso era do jeito que eu fazia, por exemplo, na minha 5D Mark II quando eu usava. Aí, eles introduziram uma função que eu acho muito legal, eu não lembro qual DSLR começou com isso. Aí eles introduziram essa função aqui, ó, que é esse MF Picking Settings, que aí você entra nela, liga, você escolhe uma cor que você quer, eu deixo o vermelho, eu prefiro sempre deixar o vermelho, que eu acho melhor. E tem esse aqui, ó, o level high e o low. Eu deixo no high também, você vai entender daqui a pouco o porquê. Então quando eu volto para lá, olha só, tem um negocinho vermelho ali, não sei se você está vendo. Isso está mostrando o que está em foco. Então eu não preciso mais ficar dando aquele zoom, ó, para saber o que está em foco. Na hora que eu giro aqui, ó, olha lá, ó o vermelho passeando por ali, ó, eu sei o que está entrando em foco. Ó, o botão está em foco, está mostrando aqui que está em foco. Vamos dar um zoom aqui para ver, ó. Tá lá, tá em foco. Tá vendo? Isso auxilia muito, muito. E exatamente isso que você está vendo aqui está acontecendo no meu viewfinder, porque é uma mirrorless. É exatamente a mesma coisa. Então é muito fácil pegar uma mirrorless e fotografar com lentes manuais. Tá muito mais fácil do que era antes. Não que você não consiga antes, quero deixar isso bem claro que tem gente que usa e beleza. Mas hoje é muito mais fácil. Então eu acho que essas lentes, cada dia que passa, fica mais relevantes para a gente ir comprando. Então hoje eu acho muito mais fácil você usar lentes manuais de uma mirrorless moderna do que você usar lentes manuais numa DSLR antiga, por exemplo. Se já é difícil focar em grande abertura com uma câmera que nem essa, imagina numa 30D, numa 40D, numa 5D Mark II. 5D Mark II é um pouco mais fácil porque você tem Live View. Né? Então, você quer adaptar isso daqui, pega numa câmera que você tenha o Live View. É o que eu aconselho. As câmeras de filme, elas tinham um sistema muito mais fácil de focar. Pelo menos a que eu tenho, ela tem um negócio assim, ó, quando ela está fora de foco, as coisas não estão alinhadas. Então, você consegue perceber. Quando está em foco, pum, alinha tudo. É muito mais fácil. Existe isso para você trocar para uma DSLR, mas eu não sei se compensa, né? Porque vai servir para isso, não vai servir para outras coisas. Então, é um pouco mais difícil com câmeras mais antigas. Bom, gente, e eu acho que é só isso de desvantagem, porque de resto eu só vejo vantagens. Tem um look interessante, uma qualidade de imagem bacana, é uma experiência diferente que você tem com a fotografia, é mais barato. Então, se você tem uma graninha aí, né, quer ter uma lentezinha dessa aqui para você usar de vez em quando, eu super recomendo. Pode ser tanto as vintage quanto a manual moderna. Eu prefiro hoje as manuais modernas, porque esse lance de não ter fungo, não ter sujeira, não precisa limpar, não precisa abrir, tá tudo perfeito. E as características estão lá, que é aquelas características que a gente gosta. Né? Muitas pessoas acham que é só o filme. Não, mas é o filme que dá... Não é só o filme não, é a junção, filme e lente. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele joinha e a sua opinião aqui embaixo. Eu quero ver qual que é a sua relação com esse tipo de lente. O que eu esqueci de falar aqui. Pode comentar aí, ó, por favor. Deixa esse vídeo bem rico de informação para quem for vir aqui procurar, ok? Levanta sua mãozinha e ó,